Olá, estamos chegando até você com mais uma mensagem curta do nosso Drop CCA e hoje nós vamos falar sobre a vida prática do cristão. No capítulo 6 de Mateus, ainda dentro do Sermão do Monte, Jesus ensina sobre o andar, o viver, o estilo, o modo de vida do cristão aqui na terra. Podemos dividir em duas partes. Primeiro, a nossa vida espiritual, né? Aí, no que tange a nossa oração, o nosso alimento espiritual, que é a palavra de Deus, a cultura que vem do céu e o nosso relacionamento, né, com o nosso paizinho. Segundo, necessidades materiais, como de alimento, roupa, moradia, cuidar da família biológica. O 6, ele parece assim, de certa forma, até ser um pouco desconfortante, né? Para nós, porque é como se você assim olhar para um espelho e se ver nitidamente como realmente nós somos, como você é. Mas graças a Deus por esse capítulo, não é? O homem natural geralmente foge do autoexame e esse capítulo nos coloca aí face a face conosco e permite-nos ver quem somos. A primeira parte está em Mateus, versículo 2 até o 18. E no primeiro versículo, Jesus anuncia o princípio geral que governa a vida espiritual do cristão. E Jesus traz 3 exemplos que envolvem a doação de esmolas, a oração e o jejum. Essas 3 coisas são meras ilustrações, porque não é só isso, né, a vida do cristão. E o princípio fundamental é declarado no primeiro versículo que diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, a palavra justiça aqui governa 3 grandes aspectos, né, da vida justa do cristão. E vamos, então, começar pela primeira, né? A natureza da vida cristã é delicada. A vida cristã, ela deve ser equilibrada, estável. O cristão deve viver de tal maneira que as pessoas, ao olharem para ele, ao contemplarem, né, a sua qualidade de vida, o seu modo de ser, de viver, deem glórias a Deus. Então, eles fiquem alegres, né, e agradeçam a Deus por esta pessoa ser assim. Mas ele jamais deve fazer estas coisas com o intuito de chamar a atenção para si mesmo. O equilíbrio, então, é muito importante, né? E os extremos são perigosos. Querer aparecer ou não querer ser visto. São 2 extremos. E o equilíbrio é a palavra de sabedoria. Segundo, escolha agradar a Deus e não a si mesmo. A autogratificação, ela tem muito a ver com o egoísmo e não devemos buscar o louvor para nós mesmos. Agradar a Deus é o nosso alvo mais elevado e a própria razão do nosso viver. Então, eu vivo para agradar a Deus. Terceiro, o nosso relacionamento com Deus é o mais importante. Nós devemos colocar isso no topo, né? A falta de relacionamento com Deus é a maior causa de todos os nossos fracassos.
Olhemos para Jesus e o imitemos, porque sua prioridade era estar com o Pai e agradá-lo. Jesus chegou a dizer que as palavras que ele dizia não vinham dele mesmo, mas do Pai. E ele só fazia as obras que o Pai o mandava realizar. E toda a sua vida, então, foi consagrada para dar glórias ao Pai. Jesus jamais pensou nele mesmo. Nada fazia para proveito próprio e nunca se impunha. Isaías, profetizando, muitos anos antes de Jesus acerca dele, disse que ele não quebraria a cana rachada e nem apagaria o pavio fumegante. Está lá em Isaías 42, versículo 3. Em Cristo havia completa ausência de ostentação. Ele viveu inteira e exclusivamente para a glória de Deus. Jesus sempre dizia: não busco a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou, ou seja, o Pai que o enviou aqui à terra. A nossa grande dificuldade é nos preocupar tanto com as pessoas, que nos esquecemos de dar glórias a Deus. E o princípio para prosperar é justamente dar glória e honra a Deus. Precisamos nos lembrar que sempre estamos sob o seu olhar. Ele contempla cada uma das nossas ações, pensamentos, intenções. Deus vê tudo. Antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já a conhece. Ele sabe tudo a meu respeito. Ele sabe tudo a seu respeito. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a intenção, por detrás de cada ação nossa. Desenvolva a consciência de sua presença. Quando você tem essa consciência o tempo todo que Deus está ali te vendo, com você, isso faz com que você pondere melhor seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. Ninguém pode fugir de Deus, ninguém. Não há lugar no universo que alguém possa se esconder de Deus. O Salmo 139, versículo 7, ele diz: para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, nós lemos: nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, nada está oculto e nós um dia prestaremos conta de toda essa vida terrena aqui nossa para Ele. Outra coisa que o Senhor Jesus nos mostra é que é perfeitamente justo buscarmos os galardões que Deus tem para nos dar. Disse Jesus: se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, quem quiser fazer as coisas para chamar a atenção para si mesmo, para buscar o elogio, a honra das pessoas, não receberá nada de Deus. O que tinha que receber,
já recebeu das pessoas, mas de Deus não haverá nada para receber. Então, porque o nosso Pai, né, que vê o que é feito em segredo, Ele vai nos recompensar. Eu quero a recompensa que vem de Deus. Esta é a principal, a primeira, a mais importante para todos nós. O Novo Testamento nos ensina que haverá um julgamento de galardões. Isso está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Cabe lembrar também que aqueles que buscam galardões aqui da parte dos homens, nunca poderão recebê-los de Deus. Você escolhe, se você quer dos homens, de Deus você não terá. Devemos fazer tudo para a glória de Deus, né? Porque tudo vem dele. Se nós conseguimos realizar algo, é porque Ele nos capacitou. Então a glória é dele, não é minha, é dele. Devemos fazer tudo para a sua glória. Esvaziemo-nos de nós mesmos para não sermos tentados em roubar a glória que é dele. Né? Então, a glória dele não é minha, não sou eu, não é a minha própria capacidade, mas eu devo reconhecer que tudo vem dele. Deixemos com Deus a questão dos galardões. Na verdade, quando estamos fazendo a obra de Deus, nem estamos realmente pensando nesses galardões, né? Nós só estamos fazendo aquilo que o agrada. Né? O principal alvo é agradar a Deus. Né? E então, Ele mesmo vê tudo, registra tudo, Ele é justo, correto e vai recompensar de uma forma pública um dia, né? Naquele grande dia, quando o grande livro for aberto. Então, quando se fizer pronunciamento final perante toda a humanidade e a criação inteira. Todos os detalhes de tudo quanto tivermos feito, né, com o propósito de glorificar a Deus, serão anunciados, proclamados e receberemos o crédito, a honra e a glória por isso. Mas receberemos dele, de Deus mesmo, ok? Então, não desanime, né, quando você está fazendo algo bom e as pessoas não te valorizam, não se importe com isso, porque o que importa é como Deus está vendo, tá? O que Deus pensa, né? Como Ele vê, isso o agrada, é tudo que importa. Esqueça, né, as pessoas e não foque em receber galardões das pessoas, mas só de Deus. Que o Senhor possa te ajudar, né, aí a mudar a sua maneira de pensar, cada vez estar mais atento a esta questão. Faça para Deus, não faça para os homens, porque assim você não vai se ressentir quando não for elogiado, quando não for aplaudido, quando não for honrado. Importa que Deus esteja se agradando, ok? Deus abençoe você.